Glória a Deus. O tema de hoje é brasas vivas. Os textos que vamos ler vai ser Isaías, Provérbios, Romanos. E diz assim o primeiro texto em Romanos 12, 17 ao 21. Não pagueis mal por mal, procurais com grande esforço fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não procureis a vingança por vós mesmos, amados meus, senão que deis lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Sou eu quem retribuirei, diz o Senhor. Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, pois, fazendo isto, amontoará brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes abater pelo mal, mas vence o mal com o bem. Agora, vamos para Isaías 6, 16, versículos 6 e 7. Então, um dos serafins voou até mim, tendo na mão uma brasa viva que foi tirada do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Agora Provérbios 16, 7. Quando os caminhos do homem agradam ao Jeová, até os seus inimigos terão paz com ele. Beleza. E o último texto mesmo seria Deuteronômio 4, 24. O Senhor, Jeová, pois Ele é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Beleza. Nesse texto aqui eu vou explicar o que a respeito de brasas vivas. O que a gente vai entender aqui, o que é brasas vivas. Primeiramente, com esses textos a gente entende o quê? Que as brasas vivas elas são tiradas do altar. O altar que fica lá no reino dos céus, o altar de incenso. E qual que é a função dessas brasas vivas? Elas foram pegadas e foram o quê? Colocadas em Isaías. Para quê? Para tirar a iniquidade e o pecado dele. Então o que a gente vai entender? O primeiro ponto, ela tira a iniquidade, onde? Sendo aplicada na fonte. Então quando Deus te toca com a brasa viva, ele vai aplicar lá na fonte. A fonte do pecado de Isaías era a língua. Porque ele fala: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Então ele pega o quê? Pega a brasa e aplica o quê? Na boca. Onde que está o quê? A fonte da iniquidade de Isaías. Porque iniquidade é pecado racional. Você sabe que você não deve fazer e mesmo assim fazer. Então deixa de ser um simples pecado e se torna uma iniquidade. É que nem você saber que é contra a lei proibido roubar, mesmo assim você rouba. Isso já vira uma iniquidade. Agora o pecado em si é quando você não sabe e comete. É como você, não entende nada de trânsito e não sabe que pode atravessar fora da faixa, que é errado. Aí você vai lá e faz isso. Aí nisso você estaria cometendo pecado, que é você pecar sem saber. Cometer um crime só que sem saber. Aí é pecado. No momento que você sabe, é iniquidade. Aí Deus pega a brasa viva e aplica onde? Na fonte da iniquidade. Se é a boca, que no caso aí, vai na boca. Se é na mão, é na mão. Se é no pé. Se é no coração. Se é na mente, é na mente. Ele aplica essa brasa viva. E essa brasa viva vai purificar a iniquidade e vai perdoar o pecado. E por quê? Por que essa brasa viva faz isso? A gente vai entender aqui o seguinte. Por quê? Em Romanos a gente vai entender que está falando no texto de Provérbios que ela se acumula. Está referente ao que? A vingança e a conversão. Porque lá em Romanos ele vai falar o seguinte, que a gente tem que buscar paz com todos e, se possível, se depender da gente, ter a paz com todos e não buscar vingança. Porque a gente tem que deixar a nossa ira de lado e deixar que venha a ira de Deus. Porque é Deus que é vingador, Ele que se vinga por nós. Então como é que a gente vai se vingar? Paulo vai falar como? A gente se vingar através das brasas vivas. Como? A gente vai pegar o nosso inimigo nos fizer o mal, a gente vai pagar o bem por ele. Porque no momento que a gente vai pagar o bem, a gente vai estar começando a amontoar as brasas em cima da cabeça dele. Ou seja, as brasas vivas.
E se essa brasa é viva, ela vai se acumular. No momento que ela se acumular, ela vai deixar de ser brasa para se transformar no próprio fogo. E qual é o fogo? Deus é o fogo consumidor. E Deus vai trazer a vingança a nós por aquilo que as pessoas nos fizeram de mal através da conversão. Porque ele vai se tornar um fogo consumidor, um fogo zeloso. Através dessas brasas que vão se acumular, ele vai converter essa pessoa pelo poder do seu Espírito Santo, que o Espírito Santo se manifesta como fogo, e ele vai vir e vai trazer a conversão dessas pessoas. Que cada ato de misericórdia, de bondade, quando a gente retribui o mal com o bem, a gente vai estar acumulando essas brasas, isso vai gerando fogo. Esse fogo vai consumir a pessoa. O Espírito Santo vai entrar, vai agir na vida dessa pessoa, vai converter ela. E nessa conversão que vai vir a vingança, porque do mesmo jeito que ela te pisou, te maltratou, agora ela vai ser pisada e maltratada pelo Evangelho. Assim como Paulo, porque Paulo matou, perseguiu pessoas. O que aconteceu com Paulo? Ele se converteu, e aí Deus foi trazer a vingança daquelas pessoas que haviam sido maltratadas por Paulo, fazendo ele se converter e sofrer. Além dele salvar Paulo e usar ele para abençoar outras pessoas. Então Deus mata dois coelhos numa cajadada só. Ele vai usar a vida daquela pessoa que estava errada para fazer o bem, e ainda por cima vai fazer ela receber a vingança daqueles bons que ela tinha maltratado. Ou seja, agora ela vai receber a mesma coisa que ela fez com os outros. Ele pagou na mesma moeda. Que nem Paulo perseguia, depois passou a ser perseguido. É assim que Deus vai se vingar das pessoas. Porque quando você faz o bem, Deus vai lá e vai converter aquela pessoa. Na hora que ela se converter, ele vai fazer você ter o quê? Ter paz com seu inimigo. Seu inimigo vai se tornar seu amigo. E agora ele vai passar pelas mesmas coisas que você passava. Essa é a vingança que Deus traz para as pessoas, através de você viver de maneira correta, vivendo o Evangelho. Então as brasas vivas nada mais são do que uma conversão aos pouquinhos. Você faz uma boa ação assim, o Espírito Santo vai trabalhando. Por quê? Porque ele vem primeiro como brasa, mas está viva, vai acendendo aos poucos, vai aquecendo um pouco. Aí vai subindo, aumentando a chama, até incendiar a pessoa por completo, até se tornar um fogo consumidor que vai consumir aquela pessoa, vai consumir o pecado e a iniquidade, vai purificar aquela pessoa, salvar aquela pessoa, e aí ela vai passar a sofrer pelo Evangelho. Porque a vingança de Deus não é simplesmente uma vingança que, eu vou matar assim, porque ele faz isso também. Deus também faz isso. Aquele te maltratar, ele pode simplesmente matar. Mas se você, ele pode matar, pode castigar, mas se você agir como Cristo, viver como Cristo, Deus vai pegar aquela pessoa e através da sua vida, ele vai transformar aquela pessoa, vai fazer ela pagar pelo que ela te fez, servindo o Evangelho. E esse é o poder da brasa viva. Esse é o poder da gente tratar o mal com o bem, da gente fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal. É um poder de transformação simplesmente incrível. É um poder que muda a vida das pessoas. E Paulo trata isso em Romanos, e é um texto muito bom, aliás. O poder da gente fazer o bem, o que o bem traz para as pessoas. Você está tomando prejuízo? Tá, não tem problema, porque depois aquele lá vai tomar prejuízo junto contigo. Aí aquele que te difamava, te fazia mal, te prejudicava, depois vai estar sofrendo as mesmas coisas com você. Aquele que falava mal, cuspia na cruz, depois vai estar carregando a cruz junto com você, te ajudando a carregar. Então essa é a vingança que Deus traz para aqueles que praticam o Evangelho de Cristo. Ele vai trazer a conversão. Ele vai fazer com que o mal se torne bem. Isso é o poder do Evangelho. Então sempre que você pensar em brasas vivas, você vai ter noção de que conversão. Através da minha boa ação vai trazer a purificação do pecado daquela pessoa, vai tirar a iniquidade dela, ela vai se converter assim como aconteceu com Isaías, e ela vai passar a sofrer pelo Evangelho, assim como Isaías passou a sofrer. Porque Isaías até então era um profeta, mas um profeta desviado, porque vivia no pecado. Até que no capítulo 6 ele se converte a Cristo, e quando ele se converte a Cristo, aí sim, realmente, ele se converte, vive e passa a sofrer pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Então, glória a Deus, e que Cristo possa abençoar cada um de vocês cada vez mais.